A Mata Atlântica, ou Mata de Encosta, é uma formação vegetal que está presente em grande parte da região litorânea brasileira. Ocupa atualmente uma extensão aproximadamente de 100 mil km². É uma das mais importantes florestas tropicais do mundo, apresentando uma rica biodiversidade. A Mata de Encosta, ela se caracteriza pelo fato de ela ter um solo argiloso, né, uma grande quantidade de matéria orgânica, tem suas epífitas, suas trepadeiras, o porte das árvores normalmente são grandes, né, chega aí a ter seus 15 metros até os seus 20, 25 metros de altura. E aqui numa região de encosta você tem o quê? Um conjunto de topografia. Você tem regiões de alto declive, você pode ter algumas regiões um pouco mais planas, de declive suave ondulado. Então isso é um conjunto de fatores que ajuda a formar esse ambiente heterogêneo. E à medida que a gente for adentrando a mata, que vai mudando os tipos de espécies que vão aparecendo. Né? Isso tem a ver com a quantidade de luz que chega para aquela planta que está ali, né? O tamanho, e a gente vai poder comparar, né? Medindo a quantidade de luz que chega. Então o que esse aparelhinho faz? Ele faz o sinal de luz virar um sinal elétrico. Então você tem uma célula fotovoltaica, a luz bate aqui e ela gera uma diferença de potencial que a gente mede aqui. E quanto mais luz tiver, maior vai ser a intensidade do sinal. Então a gente consegue comparar uma relação entre intensidade de luz e espécies que vocês encontraram naquele local. A floresta pode ser dividida em estratos. O estrato superior é chamado de dossel, que vai de 20 a 30 metros, que é composto pelas árvores mais altas e adultas, que recebem toda a intensidade de luz solar. As árvores do interior da mata, onde há menos luminosidade, são constituídas por espécies arbóreas, sombreadas pelas árvores do dossel. Entre elas estão as jabuticabeiras, o palmito jussara e as begônias. Aqui eu tenho uma árvore, tá? É uma embaúba. A folha dela como é que é? Toda expandida, né? Pro alto, folha grande. Ela parece que é cheia de gomos, né? No interior dela ela é oca, tá? Na axila do pecíolo da folha, ela tem uma saliência composto por uma substância energética, tá? Um tipo de uma gordura. Aí o que acontece? No interior da embaúba mora uma formiga, mais conhecida como asteca. Então essa formiga ela se alimenta dessa substância que tem na axila da folha da embaúba. Rica em diversidade, a Mata Atlântica está entre as 5 regiões do mundo com o maior número de espécies de animais. No caso dos vertebrados, são 261 espécies de mamíferos, 1020 espécies de aves, 197 espécies de répteis, 340 espécies de anfíbios e 350 espécies de peixes que são conhecidas até hoje. As espécies elas se alternam dependendo da faixa de altitude. Então, vamos supor, na base dessa encosta você tem muitos indivíduos, no meio dela não, ele foi substituído por outra espécie. É uma floresta que está com as árvores toda bonita, está se estabelecendo, tem matéria orgânica, tem umidade, tem incidência de luz ou não no interior dela. Será que isso é o suficiente? Todas essas condições são suficientes para determinar que essa mata está em equilíbrio? O desmatamento dessa mata voltou a crescer devido à intensa urbanização do litoral brasileiro, que ameaça cada vez mais o bioma mais devastado do Brasil. Disso resultou que o espaço total dessas matas que perfaziam o tal 1 milhão de quilômetros quadrados está reduzido a praticamente 80 mil quilômetros quadrados, 8% mais ou menos do que foi anteriormente ao início da colonização.
essa destruição não parou nos ciclos econômicos do passado. Essa destruição, com essa medição que vem sendo feita da floresta, mostra que nós perdemos um campo de futebol a cada 4 minutos. Isso é um número insuportável, mostra que não vai ter 30 anos mais de cobertura florestal. O que nos resta fazer é proteger esses últimos 8% de mata com projetos ecológicos vindos de iniciativa privada ou governamental, como realizado no Parque Nacional da Ilha do Cardoso, que procura manter as áreas restantes preservadas. Então, a mata que está em estágio avançado de conservação, que é esse caso onde nós estamos, né, a tendência dela é ficar conservada cada vez mais. Tá? Então, existem leis, né, hoje que protegem, né, esse ambiente. Tá? Até mesmo o desmatamento é proibido por lei. Tá? Então, isso não vai acontecer, né, e não pode acontecer. Dancing in the shallows of a river, lonely moon child, dreaming in the shadows of a willow, talking to the trees of the cobweb strange, sleeping on the steps of a fountain, waving